Olá, amigos! Estamos nos aproximando da estreia de Jogos Mortais 10. E eu afirmo, sem brincadeira alguma, que esse é um dos lançamentos mais aguardados por mim do ano de 2023. E é por isso que eu resolvi tomar um tempo aqui de fazer o exercício inútil de ranquear todos os outros filmes, todas as outras entradas da franquia. Jogos Mortais. Tem uma relação meio que conflituosa com essa franquia. Quando os filmes estavam sendo lançados, eu era completamente criança. Extremamente criança. Estava no epicentro da minha tenra infância. E os poucos amigos ali da sala de aula que tinham coragem de assistir esses filmes eram tidos por mim como completos malucos, loucos ensandecidos e donos de uma coragem invejável. Eu cagava nas calças de medo daquele boneco maldito. E o mero pensamento de ter um rápido vislumbre de toda a violência absurda contida nessa série de filmes me aterrorizava até o último dos fios de cabelo. Mas à medida que eu fui envelhecendo, o gênero terror foi se tornando um dos meus gêneros favoritos de filme. E todos os tipos de terror. Eu gosto mais de terrores classiquinhos, assim. Só que os terrores psicológicos da nova geração muito me apetecem. Os terrores galhofa, que são feitos com um orçamento de R$ 5 pra ganhar um lucro absurdo na bilheteria de jovens que só querem ir lá tomar um sustinho e segurar a mão do crush, também me agradam. Tem o seu valor, tá ligado? E eu acho que dentro desse gênero que foi inaugurado pelas sequências de Jogos Mortais, que as pessoas apelidaram de pornô de tortura, eu acho que a franquia Jogos Mortais é disparado a mais interessante, assim. Só que ela é interessante pra mim, e o Jogos Mortais 10 é um dos meus filmes mais aguardados do ano, por razões um pouco complicadas. A partir do momento que eu já tinha deixado de ser uma criança medrosa, eu assisti o primeiro filme dessa franquia. Ao assisti-lo, eu fiquei, com um gostinho de quero mais, com vontade de fato mergulhar em toda a franquia, em toda a série de filmes. Só que mergulhar nessa série de filmes não é tarefa fácil. E eu não digo apenas porque as pessoas são trucidadas de maneiras horríveis e realmente não é algo para estômagos fracos. Mas eu digo porque, não sei, uma pessoa menos disposta a assistir coisas com uma certa dose de ironia pode terminar de ver todos esses filmes com uma sensação de frustração. Ou, no mínimo do mínimo, quem tem muito interesse pelo gênero do terror pode sair dessa franquia com a sensação de potencial desperdiçado. Eu acho que até certo ponto eu tenho essa sensação. Só que eu fui capaz de passar desse ponto e me encontrar com um outro aspecto que muito me agrada nessa franquia. Que é o aspecto do quão enfadonha ela é, do quão sem sentido, do quão longe os criadores dessa palhaçada são capazes de ir, ao ponto que vai chegando em momentos em que a série Jogos Mortais é uma paródia de si mesma, vira uma novela mexicana gore com confusões temporais totalmente incompreensíveis e totalmente irremediáveis, e quando chega nesse ponto, quando vai tão longe, dá a volta no ruim e começa a ficar bom e divertido de novo. E é por isso que Jogos Mortais 10 é um dos meus lançamentos mais aguardados do ano. Porque eu quero ver se eles vão mais longe. Eu quero que eles vão mais longe. Eu não quero rebootzinho com nova estética, tentando salvar a franquia, tentando trazer a franquia de volta para suas origens de mistério policial procedural. Não. Eu quero uma entrega total e completa ao absurdo. É isso que eu espero de Jogos Mortais 10. Uma franquia que já chegou até o 10º filme, eu não espero seriedade dessa franquia. Eu espero palhaçada. Já deixa eu puxar o início do ranking aí nessa pegada. Em último lugar, em 9º lugar, Spiral. Cara, esse foi um reboot que o Chris Rock tentou fazer de Jogos Mortais. Eu acho que a proposta é essa mesmo. Tipo, vamos se distanciar dessa confusão, dessa novela mexicana que a série virou, e vamos voltar para as origens policiais,
pra uma parada de investigação. Só que a execução acaba ficando no meio do caminho muito sem graça. Uma cópia mal feita de Seven, enquanto que os aspectos que tá todo mundo querendo ver, que são as armadilhas com a violência gratuita absurda, também não são satisfatórias. Como filme de investigação policial, ele é sem graça. E como filme da série Jogos Mortais, ele é mais sem graça ainda. É um meio do caminho muito esquisito, é um filme que não dá vontade de reassistir, eu vi uma vez só e nunca mais quero passar perto. Uma armadilha ou outra até tem uma ideia interessante ou algo assim, só que no geral, nossa, não é ruim o suficiente pra ser legal e não é bom o suficiente pra ser legal de uma forma genuína. Ele é só ruim de um jeito meio tedioso e desprezível. Logo acima do Spiral, eu coloco o outro remake que eles tentaram fazer, que é o Jigsaw. E eu dou uma hesitada no uso da palavra remake, porque meio que não é um remake, né? Meio que é uma continuação, meio que é um prequel, meio que... muito complicado. Só que esse parece ter menos vergonha do material original. Tem umas ideias legais ali no quesito matar pessoas e torturá-las de formas horríveis. Ele se entrega a um aspecto que é muito particular dessa franquia e que eu acho muito maneiro o quão longe eles vão, que é a obrigação de ter um plot twist. Depois que o primeiro e o segundo tiveram um plot twists genuinamente interessantes, todos os outros meio que se sentiram na obrigação de ter uma revelação grandiosa no final. E essa revelação grandiosa do final vai ficando cada vez mais enfadonha e mais idiota e mais esdrúxula. E eu gosto que esse aqui tem também essa revelação enfadonha e esdrúxula. E ela é muito ridícula, muito patética. Ele é essencialmente muito sem gracinha, mas definitivamente bem mais interessante que o Spiral. Pelo menos não tem vergonha do material original. E não tem medo de se entregar à palhaçada. Mas não vai tão longe quanto deveria na palhaçada. E nem é criativo o suficiente pra ser só genuinamente bom. Tá ali. No meio do caminho esquisito, porém não tão esquisito quanto o Spiral. Em sétimo lugar, o Jogos Mortais 3. Esse é disparado, assim, o que eu menos gosto dos 7 originais, por algumas razões. Eu acho que esse é o filme que começa a estragar toda a brincadeira. Beleza, você quer lançar um filme por ano no Halloween pra ganhar um dinheiro do caralho com um filme que é muito barato? Mete bala. Não tem problema. Foda-se, vai, faz. Pode fazer que o pessoal vai assistir, não tem problema. Mas assim, o mínimo de pensamento editorial, o mínimo de pensamento a longo prazo, o mínimo de esforço pra respeitar uma mitologia interna, sabe? Pra lá na frente ter algum tipo de continuidade, assim, sabe? De você olhar e falar, bom, aos trancos e barrancos aqui a gente tem uma progressão lógica de eventos e as coisas estão acontecendo. Pega a formulazinha e replica, não tem problema. É o que as pessoas querem ver. Armadilhas elaboradas que são jeitos extremamente criativos de trucidar seres humanos, de despedaçar pessoas. E quando eu digo um respeito a uma mitologia interna, é você pegar esse vilão, que é um personagem que tem essa desculpinha esfarrapada pra matar as pessoas, de que ele só está fazendo o que ele faz com pessoas que não dão valor à vida. Certo? Esse é o mote do vilão. Pessoas que não dão valor à vida vão passar pelo que ele chama de tratamento e vão ou morrer ou sair dali aprendendo a dar valor à vida. Essa lógica de um psicopata desvairado e envaidecido e maluco é pano pra manga pra você fazer muita coisa. Você pegar alguém que se acha o mestre da genialidade e que tem essa filosofia por causa das suas razões tortas e que vai trucidar e despedaçar pessoas de formas criativas a partir de aparelhos malucos em vários filmes. É só isso. Pega isso com o mínimo de coesão dentro desses limites narrativos e faz quantos filmes você quiser, em quantos Halloweens você tiver vontade,
pra ganhar o máximo de dinheiro possível. Pronto, não tem problema. Mas aí o que eles fazem em Jogos Mortais 3? Eles decidem que a pessoa que vai ser o alvo do jogo principal é um pai que perdeu o filho num acidente de carro e que não superou esse acontecido. Tipo, essa é a pessoa que não tá dando valor à vida e que merece ser torturada? Um filme mais inteligente, que fosse, sei lá, levantar questões morais genuinamente intrigantes a respeito disso tudo, sei lá, se fosse o Yorgos Lanthimos lá fazendo um filme maluco desse, ele dava conta. Ele dava conta. Agora, o filme Jogos Mortais 3 vai fazer um filme sobre torturar um pai em luto. Caralho, por quê? Quem teve essa ideia? Que horror! Que depressão! E como se já não bastasse isso ser o fio condutor desse terceiro filme, quando chega no final do filme, eles decidem matar o vilão principal da série. Dá pra acreditar numa coisa dessas? Era um personagem que estava alçando voos ali pra entrar pro hall de vilões clássicos do terror, assim. E você vai chegar no terceiro filme da sua franquia e vai matar esse cara? Então beleza, acabou por aí. É uma trilogia então, não vai ser uma franquia, não vai ser uma série. Morreu no terceiro, acabou. Não. Tem outros 7 que vão sair depois. Porra, cara, tá ligado? Tipo assim... Não. É por essas e outras que o terceiro filme é o que eu menos gosto da série original. Tem armadilhas muito interessantes e memoráveis nesse filme. O cara que tá naquela máquina que vai girando todos os membros do corpo dele e, por último, gira só a cabeça. Eu literalmente já tive pesadelos com essa porra. O cara lá que tá sendo afogado num tanque de tripas de porco. Beleza, interessante também. Se a ideia é causar nojo e desconforto, perfeito. A ideia é essa mesmo. Maneiro, manda bala. Só que todo o fio condutor da parada ali, todo o desrespeito, toda a falta de vontade de manter uma coesão na mitologia interna do bagulho todo é triste. Em sexto lugar, eu coloco o Jogos Mortais 4. Vou te falar que esse eu acho bem legalzinho, na verdade. Esse tem um aspecto corrida contra o tempo, assim, que é interessante. E a essa altura do campeonato, né, vindo logo depois do 3... toda a parada de mitologia interna e coesão já tinha ido pro espaço, já tinha ido pro caralho. Então, beleza, só faz um filme melhor que o 3 aí e vamos todo mundo pra casa. E realmente, o 4 é melhor que o 3. E vamos todo mundo pra casa. Se eu não tô lembrado errado, é no 4 que eles começam a introduzir algo que é uma ideia maneira em termos de mitologia interna, na verdade. Que é as pessoas que são aprendizes do vilão principal e o fato de que elas criam armadilhas que são inescapáveis. E daí tem toda essa discussão, né? De, não, se você faz uma armadilha que a pessoa pode escapar, você tá dando uma chance pra ela. Mas se a pessoa não tem chance de escapar, então é só assassinato. E assassinato é errado. Como se o Jigsaw não fosse um assassino, né? Mas tudo bem. Em termos de mitologia interna, é uma discussão legal. É uma brincadeirinha bacana com a fórmula. Sabe? Uma coisinha interessante. Até que vai, até que é bacana. Enfim, o 4 é melhor que o 3. E ponto final. Em quinto lugar, o Jogos Mortais 7. Que é o Jogos Mortais 3D, na real, né? Eles estavam com aquela palhaçada de 3D naquela época. Olha, esse aqui é um caso à parte. Esse aqui é quase um filme de comédia, assim. É muito interessante. Se você não desistiu dessa franquia a essa altura do campeonato, no 7º filme, se você tá ali pra assistir ironicamente, esse é um dos melhores. Esse aí é uma palhaçada do começo ao fim. É inacreditável. Vou te falar, novamente, em termos de ideias minimamente interessantes e novas que agregam ou subvertem a mitologia do negócio, esse tem uma ideia que é interessante. E até num universo paralelo, onde essa série teve o mínimo de respeito por uma mitologia e uma lógica interna, e chegou até o 7º filme, nesse universo ideal, onde essa franquia é muito melhor do que ela é, e não apenas algo que você assiste ironicamente, a ideia do 7º filme é bem legal. Que no caso existe um grupo de sobreviventes dos Jogos Mortais Anônimos
que é um grupo de apoio pra pessoas que sobreviveram aos jogos, tá ligado? O que por si só já é uma ideia bem legal. Só que tem um cara que ele decide fingir que participou dos tais jogos mortais só pra ganhar fama. Ele escreve um livro lá e começa a mentir que ele participou. E daí, óbvio, ele é sequestrado e todas as pessoas ali do íntimo dele são sequestradas também e participam de um jogo. E ele é o jogador principal. Não é uma ideia interessante? Só que assim, a essa altura do campeonato, tudo já tinha ido pro caralho. Foda-se, já tinha ido muito longe. Então, no aspecto assistir ironicamente, esse tem elementos assim absurdos. O vocalista do Linkin Park participa desse filme em uma das armadilhas. Tem uma armadilha que é ao ar livre, onde as pessoas que estão sendo torturadas são simplesmente um triângulo amoroso. E aparentemente a mulher fazia os dois caras cometerem crimes pra ela. Esse filme também tem um dos flashbacks mais inacreditáveis de todos os tempos. A gente vive numa época agora que, quando você tem um ator velho que participou de uma franquia, só que você quer mostrar um flashback numa cena que se passou há 1 milhão de anos atrás, você pode simplesmente jogar uma computação gráfica na cara dele e rejuvenescer, dar uma rejuvenescidinha, sabe? Legal, recurso interessante. Jogos Mortais 7 não tinha esse recurso. Não tinha como rejuvenescer digitalmente o ator Tobin Bell. Então eles vão fazer um flashback que se passa, sei lá, 10 anos atrás. O que eles fazem? Botam ele de corta-vento e usando um boné virado pra trás. Tem forma melhor de rejuvenescer um idoso do que essa? E o sangue é rosa nesse filme também. O sangue é rosado de um jeito muito artificial. Ah, e a última armadilha desse filme, nossa, é um absurdo, mano. Que é literalmente torturando uma inocente, assim, por nada. Só porque ela é mulher do cara. É literalmente inocente, né? Ela nem fazia parte da mentira. Isso dá uma agoniazinha naquela cena final. Mas a essa altura do campeonato, quem se importa?